Boa tarde, hoje vamos apresentar a nossa empresa Ecoplast, que é composta por Ana Júlia, Bruna, Emily e Isadora. Eu vou começar falando sobre o processo produtivo. A fabricação de potes de plástico por injeção é um processo que combina precisão, técnica e tecnologia avançada. Ele começa com a preparação de moldes que definem o formato e o tamanho dos potes, seguido pelo aquecimento do plástico até o estado líquido ou semilíquido. Esse material é injetado sob alta pressão nos moldes, preenchendo-os com precisão. Após a injeção, um molde é resfriado para solidificar o plástico, que então é cuidadosamente removido. Durante todo o processo, há rigoroso controle de qualidade para garantir consistência e durabilidade. Entre as principais vantagens estão a eficiência na produção em massa, a precisão na reprodução dos detalhes e a flexibilidade para criar diferentes designs, resultando em potes duráveis, funcionais e esteticamente atraentes. Primeiros passos. A primeira máquina é a injetora de plástico. Na produção de potes plásticos, as máquinas injetoras são responsáveis por aquecer o polímero até que ele se funda e, em seguida, injetar o material derretido em um molde com o formato exato do pote. Esse processo garante padronização no tamanho, formato e acabamento, permitindo fabricar potes em grande escala e com alta precisão. A escolha do tipo de máquina depende da necessidade de produção. Hidráulicas, mais comuns e robustas, indicadas para grandes volumes. Elétricas, mais rápidas, precisas e econômicas em energia. Híbridas, combinam potência hidráulica com precisão elétrica. Manuais, usadas em produções menores ou testes. O segundo passo é usada a segunda máquina, que é a máquina de sopro. A moldagem por sopro é usada para fabricar potes plásticos ocos, leves e resistentes, como os de boca larga para alimentos, produtos de limpeza e cosméticos. No processo, o plástico é aquecido até ficar maleável e moldado em um tubo chamado parison, que é colocado dentro de um molde no formato final do pote. Ar comprimido é injetado, expandindo o material até preencher o molde. Após o resfriamento, o pote é retirado e recebe acabamentos, como corte do excesso de material e aplicação de roscas ou tampas. É uma técnica rápida, de baixo custo e ideal para produção em grande escala, garantindo peças uniformes e resistentes. A terceira máquina é um misturador de matéria-prima. O misturador de matéria-prima plástica com reservatório em aço inox é essencial na produção de potes plásticos, pois mistura resinas e aditivos de forma homogênea, garantindo qualidade e desempenho do material. O aço inox evita contaminações e facilita a limpeza, importante para potes que exigem higiene. Após a mistura, o material é enviado para as máquinas de extrusão e injeção, onde os potes são moldados, resultando em produtos resistentes, duráveis e seguros para uso. A quarta máquina é o dosador de material. O dosador de matéria-prima é usado na produção de potes plásticos para fornecer a quantidade exata de resinas e aditivos, garantindo qualidade na mistura. Existem dois tipos principais: o volumétrico, que é a dosagem por volume de forma contínua, e o gravimétrico, que é a dosagem com alta precisão pelo peso. O material é transportado por uma rosca até a balança, onde a quantidade é medida com precisão para que a mistura seja controlada, resultando em potes plásticos com propriedades uniformes e alto desempenho. Moinho triturador de rebarbas. O moinho triturador é usado na produção de potes plásticos para reaproveitar resíduos como rebarbas e peças defeituosas. Ele tritura o material, facilitando o armazenamento e permitindo sua mistura com a matéria-prima virgem. Assim, o material reciclado retorna ao processo produtivo, reduzindo desperdícios, otimizando custos e aumentando a sustentabilidade. Esteira transportadora. As esteiras transportadoras agilizam o deslocamento de potes plásticos na produção, reduzindo o manuseio manual e aumentando a eficiência após a moldagem. Os potes seguem automaticamente pela esteira até etapas como inspeção, corte, rotulagem e embalagem. Também são usadas para transportar matéria-prima e produtos finalizados, garantindo um fluxo contínuo, seguro e organizado na linha de produção.
Chiller refrigerador de água. Na produção de potes plásticos, o chiller é usado para refrigerar a água que circula nos moldes das injetoras ou sopradoras, permitindo que o plástico solidifique rapidamente e mantenha o formato correto. Esse refrigeramento acelera o ciclo de produção, melhora o acabamento dos potes, evita deformações e mantém a temperatura estável, garantindo qualidade e eficiência no processo. Máquina de rotulagem ou impressão. Na produção de potes plásticos, a máquina rotuladora é utilizada para aplicar automaticamente os rótulos nos potes após sua fabricação. E em alguns casos, após o envase do produto, ele garante que cada pote receba a etiqueta no local correto, com alinhamento e diferença uniformes, aplicando informações como marca, ingredientes, códigos de barras, data de validade e orientações de uso. Plano de segurança. Identificação dos riscos. Na fábrica de potes plásticos por injeção, os principais riscos envolvem calor, ruído e vibrações, vapores e produtos químicos, além de posturas inadequadas e movimentos repetitivos. Os riscos biológicos são baixos, mas podem surgir por falhas na limpeza. Também há riscos de acidentes, como queimaduras, prensamentos, quedas e choques elétricos. Tipos de riscos: físicos, calor, ruído e vibração; químicos, vapores e produção; químicos. Biológicos, riscos baixos ligado à limpeza; ergonômicos, postura, esforço repetitivo; acidentes, queimaduras, prensamentos, quedas e choques. Treinamento e capacitação. 1. Programa de treinamento em segurança. É um conjunto de aulas e práticas que a empresa oferece para ensinar todo mundo a trabalhar com mais segurança. A ideia é mostrar que os riscos que existem no dia a dia, como usar equipamentos certos e o que fazer para evitar acidentes. Também ensina como agir se acontecer alguma emergência. Assim, todo mundo fica mais protegido e o ambiente de trabalho mais seguro. 2. Treinamentos obrigatórios. São aqueles treinamentos que a lei exige que a empresa ofereça para os funcionários. Eles servem para garantir que você saiba fazer o seu trabalho com segurança, usando os equipamentos corretamente e sabendo o que fazer em situações de risco. Esses treinamentos são importantes para evitar acidentes e garantir que a empresa cumpra as regras. Plano de emergência. Procedimentos em caso de acidentes. Esse tópico trata de ações que devem ser feitas imediatamente quando acontece um acidente no trabalho. Ter procedimentos claros ajuda a controlar a situação rapidamente, evitando que o problema se agrave. Isso inclui saber como prestar os primeiros socorros, como evacuar o local se necessário, informar os responsáveis e garantir que a vítima receba ajuda médica o mais rápido possível. Ter essas orientações bem definidas evita confusão e salva vidas. Contatos de emergência. Aqui falamos da importância de ter sempre à mão uma lista com os números de telefone essenciais para emergências. Isso inclui o contato de ambulâncias, bombeiros, hospitais próximos, segurança da empresa e pessoas responsáveis dentro da organização. Ter esses contatos visíveis e acessíveis facilita a comunicação rápida e eficaz quando o acidente acontece, acelerando o socorro e a resolução da situação. EPIs necessários por setor. Setor de recebimento e armazenagem de matéria-prima. Luvas de proteção contra cortes e abrasão para manuseio de sacos e materiais, botas de segurança, proteção contra quedas de objetos, óculos de proteção para evitar contato com partículas ou poeira, máscara respiratória contra poeira. Setor de injeção, moldagem do plástico. Luvas resistentes ao calor por conta do manuseio de máquinas quentes, protetores auriculares, máquinas barulhentas, óculos de proteção contra respingos de plástico quente, avental ou roupa de proteção térmica e calçado de segurança. Setor de manutenção das máquinas. Luvas isolantes e anticorte, óculos de proteção, protetores auriculares, capacete de segurança, máscara para poeira e partículas, calçados de segurança. Setor de acabamento e inspeção. Luvas de proteção contra cortes no acabamento manual, óculos de proteção contra partículas, máscara para poeira e calçados de segurança. Setor de embalagem e expedição. Luvas contra cortes e abrasão, botas ou calçados de segurança, protetor auricular se houver máquinas de embalagem ruidosas, observação geral. Sempre considerar o uso de protetores auditivos em ambientes com ruído acima de 85 dB. Treinamento e uso correto dos EPIs são essenciais para a eficácia. Principais equipamentos de proteção coletiva EPC na produção de potes plásticos. Sistemas de ventilação e exaustão localizada. Remove vapores, gases tóxicos ou poeiras geradas na injeção ou moldagem do plástico. Mantém a qualidade do ar e evita acúmulo de fumos. Proteções em máquinas.
barreiras físicas, grades ou tampas que impedem contato direto com as partes móveis ou quentes das máquinas de injeção. Protegem contra riscos de esmagamento, cortes e queimaduras. Sinalização de segurança. Placas indicativas de risco, instruções aéreas de circulação, saídas de emergência e etc. Sistema de iluminação adequada. Luz suficiente para a realização segura das atividades, evitando acidentes por baixa visibilidade. Extintores e sistemas de combate a incêndio. Equipamentos adequados para o tipo de incêndio possível, por exemplo, incêndio por materiais plásticos. Sistemas de bloqueio e etiquetagem. Para garantir que máquinas estejam desligadas e bloqueadas durante a manutenção, prevenindo acidentes. Plataformas, passarelas e escadas com guarda-corpos. Para acesso seguro a máquinas a áreas elevadas. Tapetes antiderrapantes em áreas onde há risco de escorregamento para prevenir quedas. Cabine ou área isolada para operação de máquinas. Proteção contra ruídos e vapores para operadores. Sistema de alarme e evacuação para emergências, garantindo que todos possam ser avisados rapidamente e evacuados com segurança. Aplicação das normas. Principais NRS e justificativas. NR01, Disposições Gerais, PGR, Bases para Gestão de Riscos Ocupacionais. NR06, EPI, Uso de óculos, luvas térmicas, protetores auriculares e respiradores. NR10, Eletricidade, Segurança na manutenção e operações das injetoras. NR12, Máquinas e equipamentos, proteções, sensores e paradas de emergência nas injetoras. NR15, Insalubridade, controle de ruído, calor e vapores. NR17, Ergonomia, cuida de posturas, esforços e manuseio de moldes pesados. NR23, Incêndio, rotas de fuga, brigada e extintores para riscos como plásticos aquecidos. NR26, Sinalização, indicação de riscos, áreas de máquinas e produtos químicos.